Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, do seu núcleo de pós-graduação em Administração, mestrado e doutorado, acadêmicos. E essa é uma videoaula, a parte 3 final, sobre Zotero e Obsidian para escrita acadêmica. E nessa aula eu vou falar especificamente sobre o Obsidian. Tá? Bom, eu estou com o meu Zotero da mesma forma como eu deixei na parte 2, né? Ele já tem as anotações aqui em alguns textos que eu já coloquei. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai para o Obsidian. Veja, você precisa primeiro buscar o site do Obsidian, né? Você pode dar um Google Obsidian, esse é o site. O Obsidian ele tem algumas partes pagas, mas ele é gratuito para muitos recursos. Vocês vão acessar aqui, clicar em Downloads e vão fazer o download da versão do Windows, tá? Então é super simples de fazer o download, não tem problema nenhum. Depois que você fez o download, você vai abrir o Obsidian. Quando você abrir o Obsidian pela primeira vez, ele vai perguntar se você quer criar uma carteira, né, um vault, e aí você vai dizer que sim, e aí depois ele vai ter uma tela exatamente igual a essa. E essa é uma tela aqui que parece uma tela do Word, né? Eu posso criar uma nota aqui, por exemplo, uma nota, isso aqui é um documento de texto, né? Isso aqui é um textual, né? Eu não vou precisar usar ela agora, né? Vou deixar ela aqui, ela está sem título, né? Vou deixar ela aqui, porque eu não vou agora, nesse momento, criar nada novo, né? Bom, dentro do Obsidian, o que eu preciso fazer? Eu preciso instalar um outro plugin, uma outra extensão do Zotero. Eu sei, é um pouco chato, no Zotero você tem que instalar o Better Bibliotex para poder funcionar assim assim. Aí quando vai para o Obsidian, você também tem que instalar a extensão para o Zotero. Então eu clico aqui na engrenagemzinha, vou voltar aqui, ó, aqui embaixo a gente tem uma engrenagemzinha. Então você vai clicar nessa engrenagem. Tem várias opções aqui do Obsidian. Tá? O que interessa para a gente é aqui plugins de comunidade. Se tiver em português, vai aparecer plugins não oficiais. Então aqui a gente vai aqui nos plugins, a gente tem um botãozinho aqui de pesquisa, né? Ele clica nele. Aí, diferente do Zotero, aqui é mais fácil da gente instalar, né? Eu só vou fazer a busca aqui, ó, Zotero. Tem muitos plugins, tá, gente? Olha quantos a gente tem aqui, ó, pro Zotero. Então, é esse aqui que a gente vai instalar. Pode clicar, no meu caso aqui ele está dizendo que está instalado, então não aparece a opção aqui de instalar. No de vocês vai aparecer a opção instalar, então vocês vão clicar em instalar e depois podem olhar para ver se ele está realmente habilitado, né? Aqui eu posso desabilitar, mas o meu está habilitado, né? Então está tudo ok, porque só vai funcionar a integração se eu tiver essa ferramenta aqui instalada. Bom, beleza, vou fechar isso aqui. Eu estou aqui no meu texto, eu posso até fechar isso aqui, deixar assim em branco. Essa é a carinha do Obsidian, uma carinha diferente. Eu tenho aqui uns botões que a gente não vai usar muito. Aqui tem um painel, vou mostrar um pouquinho como eu olho esse painel. Mas fundamentalmente o que a gente quer vai ficar aqui, que são os arquivos. Tá? Então o que eu vou fazer? Do Zotero, eu vou pegar esses textos que têm anotações. Então, esse aqui tem anotação, tá vendo? Esse aqui tem anotação, esse aqui tem anotação, esse aqui tem anotação, tá? Esse aqui tem anotação também. Então, eu poderia ver todos os que têm citação, ou anotação, desculpe, tá? Aqui é automático de citação, não me interessa, tá? Aqui também, ó. Então, eu vou querer, na verdade, todos os que têm anotações que eu fiz, né? Vou deixar aqui aberto esse. Eu acho que eu fiz mais um, acho que foi nesse não, nesse não, aqui também não, aqui é de erro. Mas três já tá de ótimo tamanho para a gente, deixa eu ver se é esse, não. Então só tem esses três mesmo. Então essa e essa eu vou levar automático para lá, tá? E isso que está aqui eu levo para lá. Então eu vou voltar no Obsidian, meu Obsidian, e aí o Obsidian tem um comando aqui na lateral, ó, que é abrir palette de comando, né? Então quando eu clico aqui, ele vai dizer para mim, ele vai perguntar qual é o comando. O comando que eu quero é esse aqui, ó, Zotero Import Notes, mas se ele não estiver aparecendo para você, você pode escrever Zotero, que aí vai aparecer. Então é esse comando aqui, Import Notes.
E quando eu clico no comando Import Notes, o Zotero ele é acionado. E aí eu tenho que tomar cuidado para vir aqui no Zotero e buscar essa janelinha aqui, ó. Essa janelinha. Eu vou cancelar aqui, deixa eu cancelar. Eu vou voltar no Zotero, porque para fazer a inserção eu vou precisar saber qual é o texto que eu quero trazer. Então, por exemplo, eu quero essa anotação aqui. O autor é Clinton e Hattie, 2021. Então, eu vou fazer a importação desse primeiro. Então, eu vou vir aqui de novo, abrir o comando. Aí já tem o Zotero Import Notes aqui, eu não preciso nem fazer a busca aqui por cima. Ele já aparece aqui, ele já até apareceu, ó, Clinton e Hattie. Eu quero esse aqui. Vou dar Enter. E o que ele fez? Ele trouxe para mim, ele criou um arquivozinho, como se fosse um TXT, com as minhas anotações. Ó. Olha as anotações todas aqui. Inclusive, ele trouxe a hashtag que eu criei, tá? Ó, desse aqui, a hashtag introdução e por aí vai. Ele trouxe a imagem, ele traz também a imagem sozinha, aqui como outro elemento, né, da carteira. O Obsidian ele é diferente do Word, por exemplo, porque cada elemento é como se fosse uma parte da carteira, né? Ele vai criando, né? Observe que o título desse texto aqui, né? Dessa partezinha, é exatamente a chave de citação, né? A citation key que o Better Bibliotex criou, né? Tá vendo por que precisa ter? Ele vem assim. Bom, fiz uma, agora eu vou fazer dos outros. Vou no Zotero, vejo qual é o texto, é esse aqui, Paixão 2025. O outro vai ser Paixão 2014. Então eu vou vir aqui e vou importar Paixão 2014. Está aqui, Paixão 2025 é esse aqui. Peguei os dois. Observem que eu posso fazer mais de um ao mesmo tempo. Ele já trouxe, ele separa, ele não mistura, né? Cada um dentro da sua citação. Então esse texto aqui era, tá vendo? Lembra que tinha essa imagem? Essa imagem também deve estar separada aqui, ó. Ela está dentro da minha anotação, mas ela também está separada. Eu posso editar essa imagem, salvar e por aí vai, né? Não aqui, né? Essa imagem ela vem como imagem, ela não vem como arquivo editável, mas eu posso jogar isso em algum outro lugar e salvar, copiar, colar. Ele trouxe aqui todo o texto que eu selecionei lá, ó, todo o texto que eu selecionei ele trouxe para cá. Esse outro texto ele também trouxe, aqui não tem imagem, mas ó, toda a parte que eu marquei lá de amarelinho, que eu achei importante, ele trouxe. O Zotero ele trabalha com esse sistema aqui de links, ó, ele fica aqui como se fosse um hiperlink, né? Eu posso ir para a anotação, eu posso ir para o texto e por aí vai. E aí o que é que eu faço? Uma vez que eu fiz isso para vários, observem que eu vou fazer para vários, né? Num trabalho normal eu teria feito a leitura, sei lá, de 100 artigos, 200 artigos, 50 artigos, não importa, né? Os artigos que você julgou que são os importantes aí para o seu trabalho. E eu fiz a leitura no Zotero, marcando no trecho os trechos do artigo que eu entendo que são importantes para mim, para minha pesquisa, né? São coisas que eu quero incorporar no meu trabalho, coisas que eu quero parafrasear e por aí vai. Eu vou fazer essa importação de todos. Então, o que eu recomendo depois que você fez a importação de todos? Agora você tem que fazer uma nova leitura. Então, observe, eu tenho várias leituras, eu tenho várias camadas de leitura. Então, o que eu recomendo para os meus alunos? Vocês vão começar a leitura, faz uma leitura do PDF primeiro, do artigo, sem marcar nada. Uma primeira leitura, uma leitura rápida, para você conhecer o texto. Beleza, fez isso, aí agora você vai fazer uma nova leitura. Em um outro momento você vai fazer uma nova leitura. Essa segunda leitura é a leitura onde você vai sublinhar, onde você vai usar o Zotero, aquele marcadorzinho, para pintar de amarelo os trechos que você quer. Então você precisa ter uma segunda leitura, para senão você não sair copiando tudo, né? Então você achando tudo importante. Não. Quando você vai lendo os textos e lê uma segunda vez, você, não, isso aqui é importante para mim, isso aqui é importante para mim, essa conclusão aqui é importante, essa forma de método aqui é importante, essa introdução é importante. Você vai selecionar os trechos do documento, né, de cada um dos artigos que você vai lendo. E você, obviamente, vai gerar as anotações. Então, quando você jogou para o Obsidian, você já vai jogar as anotações, que já são, digamos assim, um filtro de tudo aquilo que você quer. Aí, depois que você fez tudo isso, no Obsidian, você vai fazer uma terceira leitura. Essa terceira leitura não é a leitura do texto todo, é só das anotações. Então, eu vou pegar esse texto aqui, que é o texto por mais transparência, etc.,
eu vou ler de novo esses trechos e vou tentar agora sim fazer a categorização que eu estava tentando fazer no Obsidian, ou no Zotero. E que eu fiz aqui, ó, esse texto aqui fala sobre pré-registro, só que eu não vou fazer aqui, eu vou inclusive tirar o hashtag daqui, porque o hashtag no Obsidian ele é um outro tipo de link. O que eu quero aqui é fazer um link dessa forma, ó, com colchete. Então são 2 colchetes, e aí eu venho aqui e coloco pré-registro. Fecho 2 colchetes. Quando eu dou espaço aqui, ó, ele virou um hiperlink. Eu não cliquei ainda, tá? Pré-registro, para mim, agora é um hiperlink. Bom, aí eu vou no outro texto aqui. Gente, aí agora eu vou ter que inventar um pouquinho. E dentro da minha categorização, digamos que isso aqui fale sobre introdução. Vou botar introdução porque eu tenho vários, né? Introdução. Então, botei introdução com colchete. Esse daqui está falando de outra coisa. Digamos que fale também sobre pré-registro, pré-registro. E eu posso ter mais de um, então eu posso ter nesse parágrafo aqui pré-registro, posso ter também introdução. Então eu posso usar mais de um label, digamos assim, né? Mais de um codificador para um mesmo trecho. Não tem problema, eu posso usar vários, inclusive. Né? Esse aqui é de conclusão, eu vou tirar esse hashtag, porque não pode ser hashtag aqui no coisa, tem que ser colchetezinho para poder ele criar o link. Então aqui é conclusão. E vou fazer isso desse, aí eu venho nesse outro aqui, vou fazer a mesma coisa. Esse aqui é introdução, eu vou tirar porque está no hashtag, vou botar introdução, né? Aqui, conclusão, introdução, tanto faz, né? Esse aqui, eu vou botar como isso aqui, como sendo pré-registro. Obviamente que esse texto não fala sobre pré-registro, não tem nada a ver com isso, né? Esse pedacinho aqui, eu vou botar agora só um final aqui, vou botar esse conclusão aqui. Vou botar esse conclusão aqui, conclusão. E aí vou criando os hiperlinks aqui, né? O que na verdade aqui são as categorizações. Eu tenho trechos que eu não fiz, eu não preciso fazer em todos. Eu posso inclusive fazer no meio do texto. Então, por exemplo, essa frase aqui, por exemplo, ela é uma frase importante. Então eu posso vir aqui no meio e botar assim, ó, pré-registro. Fecho, fecho, espaço. Então observe que eu criei a categorização com o link no meio do texto. Não tem problema no meio ou aqui, não tem problema, tá? Vou fazer também do outro. Posso também fazer o registro para a imagem, não tem problema. Deixa eu tirar isso aqui, introdução. Então vou criar aqui introdução. Eu já disse que a grande chave é fazer essa categorização bem feita, né? Se você faz a minha categorização aqui está muito mal feita, tá, gente? Eu não acho legal fazer uma categorização, introdução, conclusão. Eu acho que a categorização ela tem que ser temática, do que o cara está falando, do que o autor está falando, como eu categorizo isso. Pode ser sobre alguma coisa do método, enfim. Aqui é a conclusão. Então vou botar aqui, ó, conclusão. Garantido que eu estou escrevendo certinho, né? Então já fiz para todos. Depois que eu fiz isso para todos, aí eu posso clicar num deles, por exemplo. Quando eu clico em introdução, ó, observe que criou agora um novo aqui chamado introdução. E está em branco, porque não tem nada nele. Vou voltar aqui para o texto. Se eu clicar agora em pré-registro, ele vai criar aqui a abinha pré-registro, que também está vazio. Vou voltar ainda nesse. Deixa eu ver se esse aqui tem mais algum. E esse aqui tem conclusão. Então pronto. Eu acho que eu só tenho esses 3 codificadores, né? Se eu tivesse mais, eu teria que clicar para poder ir criando, né? Então introdução eu já criei. Conclusão eu já criei. Deixa eu ver nesse terceiro aqui, o último. Pré-registro já foi criado. Introdução já foi criado. Pré-registro, introdução e conclusão. Bom, aí o que eu faço? Eu não vou trabalhar mais nesses arquivos que já foram categorizados. Então esses aqui eu vou deixar eles de stand-by, não preciso deles. Eu vou trabalhar nesses arquivos aqui. E eu vou trazer os trechos que falam isso. Então, por exemplo, estou em conclusão. Quais são os trechos que falam de conclusão? Os trechos que falam de conclusão eu vou trazer todos para o mesmo lugar. Bom, o legal disso é que nessa abinha aqui, ó, se eu clicar aqui em Backlinks, ele me diz quais são os links. Então ele me diz aonde tem conclusão. Ó. Então tem conclusão, eu posso recolher, aqui são os botõezinhos de recolher, né? Mais ou menos, né? Então aqui eu posso clicar para ele abrir, clicar para ele fechar, deixar só os textos, estão vendo? Deixar aberto.
ou eu posso fazer por aqui também, por essas janelinhas. Ó. Então, o que dá para ver? Eu tenho 3 links, e esses 3 links estão os 3, cada um em um texto. Esse nesse aqui, que é esse daqui, esse Clinton. Esse aqui, Paixão Avaliação, que é esse daqui, Paixão Avaliação. E esse daqui, Paixão por Mais, é esse daqui, Paixão por Mais. Então, às vezes eu posso ter um mais aqui, mas nesses são 3 textos, cada um com uma referência para o meu categorizador conclusão. Aí eu vou deixar aqui aberto, só para ele. Deixa eu só expandir aqui. Não, assim não. Fecha aqui, assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar. O Obsidian ele funciona como um navegador web. Se eu clicar aqui, ele me leva para esse texto, esse trecho desse texto. Ou seja, ele vai me levar para Clinton exatamente nesse parágrafo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Observe que ele me levou para Clinton e me deixou nesse parágrafo. Observe o cursor piscando aqui. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, copio até aqui. Eu não preciso copiar a conclusão, tá? Eu copio até aqui. Ctrl C com o teclado. É a mesma coisa que o botão direito copiar, né? Ctrl C. E aí eu volto pelo navegador. Observe como é mais fácil a navegação, né? Ele é fácil porque é navegação, tá? Clico aqui, voltei para a conclusão. Aí aqui, ó, eu posso... Isso aqui é um texto, né? Um espaço de texto. Eu venho aqui e colo. Então, já peguei esse. Posso até fechar ele aqui. Vou pegar esse agora. Ele me levou para aqui, ó. Olha aqui, ó. O parágrafo é esse. Esse parágrafo inteiro. Aí eu venho aqui, copio. Ctrl C. Volto aqui pelo navegador. E vou colar aqui embaixo. Já peguei o segundo, vou pegar agora o terceiro. É esse trecho aqui. Seleciono até o fim do parêntese. Ctrl C. Volto pelo navegador e jogo aqui embaixo. Bom, eu fiz isso para conclusão. Posso fechar a conclusão aqui, ó. Posso fechar. Aí agora eu vou fazer para introdução. Introdução não tem nenhum ainda. Introdução tem aqui, são 4 menções. Uma nesse documento, 2 nesse documento. Aí eu faço o mesmo procedimento. Vou fazer aqui rapidinho. Clico aqui, essa parte aqui de introdução, eu venho aqui, Ctrl C, volto, Ctrl V, vou na segunda, é essa daqui, Ctrl C, volto, Ctrl V, venho na terceira, é esse aqui, Ctrl C, volto, Ctrl V, vou na quarta e última, é essa daqui, introdução, Ctrl C, volto, venho aqui embaixo, Ctrl V. Então agora tudo que fala de introdução está numa mesma nota, são vários trechos de vários documentos, né? São trechos diferentes de artigos diferentes. Tá? Então agora eu posso fechar a introdução e aí eu vou fazer para todos. No meu caso tem pré-registro, tem mais 4. São 4 menções, 2 nesse documento, 2 nesse documento. Então eu vou pegar aqui, isso aqui fala de pré-registro, eu dou Ctrl C, volto, Ctrl V, vou pegar a segunda dele, é esse daqui. Observe que esse daqui está no meio, né? Então não seria o texto todo, seria só aqui. Mas se eu quiser, eu posso levar o texto todo para pegar até a citação. Volto, Ctrl V. Eu acho legal tá assim, porque tem a citação, sabe? Aí você sabe quem foi, de onde foi que veio aquilo. Então esse trecho aqui vem desses autores. Esse trecho vem desses autores. Esse outro trecho aqui vem desse autor. Volto aqui. Ctrl V. Vou dar um Enter aqui. Esse aqui é o último. Ctrl C. Volto. Ctrl V. Então o que eu tenho aqui para navegando? Tudo que fala de pré-registro, que foi uma categoria inventada por mim, está aqui. Tudo que fala... Cadê? Não. Tudo que fala de introdução está aqui. E tudo que fala de conclusão está aqui. Então, essas notas aqui não são mais notas de um autor, de um artigo, como é essa daqui. São notas que estão integrando, congregando várias citações. Bom, e aí é que vem a facilidade. Porque se eu estou querendo, por exemplo, escrever a minha introdução, eu posso ver
como vários autores fizeram a escrita ou levaram argumentos importantes para a introdução. E a partir desses autores, eu posso escrever a minha introdução aqui, ó, parafraseando. Fica muito mais fácil. Seria uma quarta leitura. Essa quarta leitura não é mais uma leitura com foco no texto de cada autor. É uma quarta leitura com foco em uma única categoria que mistura vários autores. Então, o texto que eu escrevo aqui, ele vai ser um texto que vai fazer com que esses autores conversem. Por quê? Porque eu vou pegar, por exemplo, partes de introdução que falam mais ou menos a mesma coisa, eu vou escrever um parágrafo com elas. Partes que falam de outra coisa, eu escrevo um outro parágrafo. Então eu consigo fazer aquela escrita que é uma escrita concatenada. Por quê? Porque todo mundo que fala sobre introdução, ou todo mundo que fala sobre pré-registro, o conceito de pré-registro está aqui. Então eu posso, ao ler os conceitos de pré-registro, digamos assim, eu posso, ao ler, juntá-los. Poxa, os autores que falam mais ou menos numa mesma linha, os autores que se diferenciam, que pegam uma mesma linha. Então, tudo vai depender, a facilidade de você construir esse texto seu vai depender muito de como você faz essa categorização. E nisso o Obsidian ajuda muito, porque eu faço isso navegando. Vou para lá, vou para cá. O Zotero ficou lá atrás somente na leitura. Leitura onde eu vou marcando, porque quando eu vou marcando, isso aqui já vai sendo anotado. É como se fossem aquelas fichas, o fichamento que a gente fazia antigamente no papel, né? Ou no Word. Tem pessoas que fazem fichamento no Word, não precisa mais ser feito no Word. Se você faz usando o Obsidian, é muito mais fácil, porque você vai fazer o fichamento, que é exatamente esse documento daqui, ó, que você pode ter notas que são suas também, e depois você vai fazer a categorização e o agrupamento de todos os trechos que falam do mesmo ponto numa única nota. Então essa nota aqui, todo mundo, são autores diferentes falando da mesma coisa. Fica muito mais fácil aqui embaixo para eu escrever, ó, a minha paráfrase, né? Para eu parafrasear, para eu colocar aquele ponto, aquele categorizador, eu vou escrever sobre ele a partir da visão dos autores. Eu posso citar, né? Vou marcando aqui o que parte vem do Paixão 2025, que parte vem do Paixão 2014, que parte vem do Clinton e Hatt 2021. Tudo isso nesses parágrafos. Não precisa ser um parágrafo, tá, gente? Eu posso fazer em vários parágrafos, porque eu imagino que vão ter notas aqui que vão ser bem longas, né? Com várias categorias, por exemplo. Então a gente vai ter como escrever vários parágrafos aqui. Depois que eu escrevi os parágrafos aqui, eu copio esses parágrafos e aí eu vou e jogo no meu Word. E o texto que eu levar para o Word provavelmente vai ser um texto mais ou menos assim, né? Vou desabilitar aqui o meu Grammarly, para ele não ficar marcando vermelhinho. Vai ser um texto mais ou menos assim, ó. Então eu consigo concatenar as formas como os autores argumentam sobre como a chuva cai num único parágrafo. Então, eu entendo que esse uso é o uso mais nobre que a gente pode ter do Zotero com o Obsidian. Quer dizer, no Obsidian eu monto a biblioteca, me preocupo com uma coisa a menos, que é a parte de citação e referência. Bom, isso aí é uma coisa importante, mas é o básico. O que é que eu faço mais além disso? No Zotero eu faço a leitura e na leitura vou selecionando os trechos e ele vai gerando para mim anotações. Beleza. No Obsidian, eu incorporo as anotações que eu fiz lá no Zotero e faço mais uma leitura, onde nessa leitura, que são nessas notas aqui, ó, que são as notas dos textos, eu vou fazendo os categorizadores. Lembrando que esses categorizadores eles são feitos com dois colchetes. Dois abrem, o texto vem, dois fecham. Sem espaço, sem caractere especial, acento, cedilha, essas coisas, né? E depois, nessas notas, eu vou agregando, puxando aqui pelo link, os trechos. E eu escrevo nessas notas. São nessas notas que eu escrevo. Tá? E aí depois eu levo para o Word e finalizo o meu trabalho lá no Word. Só vou garantir que depois que eu levar lá para o Word, eu faça a citação usando o Zotero certinho, né, para poder ficar referenciado
corretamente. E aí acaba o trabalho. Então, assim, finalizando, essa foi o fim, né, de 3 videoaulas aí, onde primeiro eu mostro a introdução do Zotero, como é que a gente instala, como é que a gente vai preenchendo a biblioteca. Depois eu peguei inserção de textos com DOI, inserção de textos com PDF, inserção de textos manuais. No segundo vídeo eu já peguei a inserção de textos em bloco, pelo metadado, que a gente pode buscar dos Scopus ou do Web of Science ou de outras bases. E depois eu comecei a entrar nas anotações, como é que eu leio textos no Zotero, faço as anotações, incorporo as anotações no Zotero, que é incorporar isso aqui, tá? E depois como que eu jogo no Obsidian. E aí o trabalho acaba exatamente depois que a gente faz as categorizações no Obsidian, depois que a gente escreve os parágrafos, o trabalho acaba. Eu acho que se você segue esse método, veja gente, essa parte do Obsidian foi uma parte que assim eu encontrei a melhor forma de fazer assim. Então eu acho que vocês podem encontrar outras formas de fazer. Se encontrarem, não deixem de deixar aí um comentário para a gente divulgar melhores formas de escrever. Mas eu acho que, por exemplo, construir um referencial teórico dessa forma é muitíssimo mais fácil do que como se fazia antigamente. Por quê? Porque eu faço com apoio de softwares e a chave está na categorização. Quando você faz a leitura e vai categorizando, é como se eu pensasse assim, em que ponto do meu texto eu vou colocar cada parte, cada argumento. E depois que eu tenho os argumentos todos numa única nota, e eu leio esses argumentos de novo, eu consigo confrontar esses argumentos, eu consigo ver onde eles se aproximam, onde eles se distanciam, o que está igual, o que está diferente, né? Sobreposições, e aí a partir disso é que eu vou escrever o meu texto. E esse meu texto tende a ficar um texto desse tipo, ó, muito melhor, onde eu coloco autores que estão se relacionando, tá? Isso aqui deveria vir, obviamente, de um Obsidian. Tá legal? Eu fico por aqui, qualquer dúvida vocês podem marcar aí nos comentários, eu espero que tenha sido bom e que vocês aproveitem muito o uso do Zotero com Obsidian. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.